Eu te apresento uma visão que muitos ignoram até perceberem a realidade em que se encontram. Se iludem por coisas que não representam valor algum. Por outro lado, muitos que seguem um bom caminho, mas ainda assim se corrompem, fazendo com que toda a ética presente em seu ensinamento seja por uma causa inútil. A questão é: podemos ser melhores? Eu sou Kael de Nobre. Seja bem-vindo à reflexão. A capacidade de pensar por nós mesmos. Olhe ao redor. Qual a sua percepção sobre como vivemos? Não é errado dizer que estamos acostumados a viver em uma sociedade que ignora a afirmativa de estarmos criando um futuro, qual fomos condicionados a não pensar em fatos. Se não pudermos ler os fatos, como saberemos o que fazer quando o pior acontecer? Eu mesmo, reparando em certas atitudes para com a vida, me perguntei: olha ao seu redor. Você não se sente sufocado? A sensação de sempre alguém que alcançar determinadas áreas de respeito ou grandeza, seja nas ruas, na política, até nos mitos ou templos, estas mesmas controlar a nossa liberdade e dizer para onde temos que ir, como se fôssemos simples ferramentas. Não estou aqui para fazer críticas a ninguém. Seria de grande ignorância minha falar de algo tão sério e promover discórdia. Apenas te convido a refletir comigo algumas questões que a maioria se recusa a dar atenção. Questões estas que nos dariam muita dor de cabeça. Como já sabemos, é de nossa preferência ficar confortáveis, e por isso, na maioria das vezes, é de nossa preferência não pensar em que estamos envolvidos. Talvez porque esse processo seria doloroso ou então cansativo. Possíveis escolhas, sem racionalidade. Mas por que nós simplesmente não percebemos? Talvez estejamos em uma espécie de gaiola existencial. Digo isso pois vejo muitos vivendo o seu dia a dia, mas sem nenhuma meta, razão ou propósitos que justifiquem aos mesmos expressarem frases como "eu estou vivendo a minha vida ao máximo". Sabemos o que é viver, mas com certeza nem se passa em nossos pensamentos sobre o que é ser livre. Nunca saberemos quando certa doutrina irá mudar suas regras, ou então acabar julgando sua própria companhia leal e fiel. Por outro lado, também não nos dá por sabido quando os governos alteram leis e agem a favor da alta cúpula e se juntando a sistemas corruptos. Até então falei sobre coisas simples e fácil de dialogar, e mesmo assim ficar pensando é cansativo e doloroso. Mas até que ponto vai a ignorância? Sinto muito em dizer, mas já chegamos no limite, e estamos sendo obrigados a tratar de um assunto que nos deixa tão desconfortáveis, e não cabe a mim dizer nada a ninguém, ou enfatizar o que é certo e errado. Na verdade, não cabe ao ser humano dizer um ao outro o que deve fazer, mas insistimos em sempre seguir as mesmas regras e participar de mesmos grupos. E talvez não seja isso que realmente queríamos, mas não tivemos escolhas, e na ausência de alguém para nos confortar, sempre jogamos nossas preocupações para outros, principalmente a deuses. E sim, falo no plural. Os ocidentais estão acostumados a pensar que só existe um Deus, e talvez de fato seja, mas sempre me perguntei por que as doutrinas diferentes da qual nós vivemos teriam que ser ridicularizadas. Observando isso, percebi o quão medíocres são os humanos. Nós temos oportunidades para sermos melhores, porém, isso não acontece devido à nossa falta de percepção sobre como realmente deveríamos agir. Às vezes não aceitamos a verdade pelo simples fato de não ser a alternativa desejada. Fazendo isso, nos privamos de saber qual a nossa verdadeira natureza. Mas seria isso que a maioria deveria almejar? Esquecemos quem somos, qual o nosso propósito e sempre nos deixamos ser manipulados por terceiros. Perdemos a noção e já não temos mais vontade própria. Sempre condicionados a ser aquilo que é determinado para nós desde que nascemos, e ao longo da nossa vida passageira, fazemos possíveis escolhas sem racionalidade. Escolhas estas que nos impõem
mas não somos obrigados a segui-las, não nos dias em que hoje vivemos. Porém, muitos ainda insistem em não perceber a verdade de fato. Pense bem, não é errado dizer que já não temos controle sobre nossas decisões. Na verdade, a maioria nem se dá conta que as decisões passam diretamente pelo controle das nossas emoções, e as mesmas são diretamente afetadas por nossa respiração. Apenas dizer é fácil, mas sequer sabemos desse assunto e não nos preocupamos em quais emoções estamos produzindo. Sendo assim, não controlamos a nossa sensação de viver e somos levados a agir por impulsos emocionais. Quando respiramos, levamos a informação ou sensação ao cérebro. Tais arquivos são codificados em forma de RNA-M, um tipo de informação produzida pelo cérebro e as sinapses neurais, responsável por levar informações ao núcleo do DNA, que por sua vez usa essas informações para produzir proteínas na sequência genética, ou provocar mutações em nosso genoma, curando doenças físicas e psíquicas. Isso pode ser feito pela própria vontade de cada ser humano, porém, nem nos preocupamos em como respiramos ou na sensação que sentimos ao respirar. Uma coisa tão simples que traria benefícios, mas não somos competentes para enxergar o que está à nossa frente. Muitas situações e marcas que deixamos em nossas vidas nos acompanham, fazendo com que nossas escolhas não sejam necessariamente pessoais, ou então que fujam da nossa vontade. Pergunte-se sobre decisões do seu dia a dia e se são realmente advindas do seu próprio consciente objetivo. A importância do bem e os valores da dignidade. O simples ato de observar ao meu redor me levou a pensar nas coisas que seriam mais importantes para mim. Uma pessoa tão rude como eu, que me considero assim. Um simples ser humano, porém, quais são os valores que mais deveríamos almejar? Não seria esse um assunto fácil de explicar, mas tendo como base tudo aquilo que eu pude ver e aprender ao longo da vida, digo com tranquilidade: muitos fazem o bem, mas apenas pelo mérito. Porém, o ato de fazer o bem e a necessidade de sermos compassivos para com o próximo não se relaciona com ganhos terrenos ou presentes divinos ao fim da vida. Devemos sim amar o próximo, mas de forma a não desejar algo em troca. A prática do bem tem seus valores, mas de nada adianta se não for feita com dignidade.